queridos amigos, queridas amigas, que nos acompanham pelos raios invisíveis da comunicação virtual, por meio da internet. Gostaríamos de cumprimentar a nossa Márcia, o nosso Milani, que compõem a mesa dessa reunião algo extraordinária, algo especial. Gostaríamos de cumprimentar aqueles que fizeram parte da arte e que nos abrilhantaram e nos enriqueceram de vida interior, que é o que a música, especialmente a música e todas as artes, de uma forma geral, proporcionam a todos nós. E acrescentar que, para além daquelas palavras e daquelas considerações que aqui foram enunciadas em torno da nossa pessoa, aqueles, sempre me lembram isso, eu sempre esqueço, mas hoje eu vou falar, aqueles que quiserem podem nos acompanhar não apenas no canal do YouTube do Irmã Sheila, por meio de cujo instrumento essa palestra está sendo registrada, como também o nosso ecossistema virtual, o canal Raciocínios Espíritas. Algumas pessoas já conhecem, tem gente até aqui com camisa, eu me ufano e me alegro em torno disso. E dito isso, iremos começar. Cícero, o extraordinário Marco Túlio Cícero, filósofo, historiador, escritor e pensador da Roma Antiga, deixou uma série de páginas literárias da mais alta categoria intelectual, da mais alta qualidade filosófica, poética, histórica, e que não apenas descreve o Império Romano e a vida da Grécia Antiga, mas também deixa-nos ensinamentos de grande beleza, como é o caso da sua obra sobre velhice, como é o caso da sua obra sobre ética, em pleno Senado romano. E entre várias páginas, uma, em nossa forma de entender, se destaca de todas as outras, que é um caso que ele pôde acompanhar quando esteve encarnado e que ele transcreveu na sua beleza poética, acerca de dois jovens que viveram na cidade de Siracusa, região antiga da antiga Sicília, e que, nessa região, ele pôde observar a saga desses dois jovens. Na verdade, esses dois jovens amigos, concentrava-se a amizade deles em torno daquele que era mais maduro, daquele que era mais inspirado, daquele que se notabilizou em Siracusa por ser um grande filósofo. Pítias, que era o nome dele, se notabilizou por dizer a verdade, por proclamar a ética, o dever, os bons costumes da mentalidade filosófica da Grécia e de Roma também, porque ele bebeu também da sabedoria romana. Mas não apenas isso, ele se notabilizou e ganhou uma certa fama, porque na sua época ele exercia, vivenciava, praticava aquilo que ele pregava. E aonde ele passava, ele entoava a sua ética, falava a respeito da nobreza de caráter, do quanto é importante ser bom, do quanto vale a pena se esforçar por ser honesto, por ser ético. Mas a verdade é que na época dele, Siracusa estava sendo governada por um tirano cruel. Dionísio, que também ficou nas páginas da história, exauria os súditos de Siracusa, não apenas pelos impostos, que na época já eram exorbitantes, hoje não, mas na época eram exorbitantes, e que, de alguma forma, se locupletava com seus áulicos no poder, em detrimento da população, das massas que eram estorcegadas pela sua ambição, pela sua ganância insopitável, insaciável, e pela sua tirania cruel, que mandava matar todos aqueles que se colocavam e se manifestavam contra a sua governança. Pítias, embora nobre, embora ético, declarava publicamente as injustiças que aconteciam na sociedade de Siracusa. E dizia de tal forma que o seu verbo inflamado e inspirado chamou a atenção da população e caiu aos ouvidos de Dionísio, que, segundo o próprio Túlio Cícero, em determinado momento mandou chamá-lo ao palácio, a fim de que ele prestasse esclarecimentos.
e acompanhado do seu amigo fiel, que era uma espécie de discípulo Damons, ou alguns, na tradição, Damão, como se queira, acompanhando-lhe os passos e observando o exemplo do grande amigo a quem ele amava profundamente, Pítias respondeu às questões que lhe eram endereçadas, impassível e tranquilo, dizendo que apenas não queria agredir o rei, mas apenas observava injustiças cruéis e que era do seu dever falar a verdade, porque tentava vivenciá-la. Aquilo gerou a ira de Dionísio, que disse de uma para todas as vezes que ele se calasse e que ele daria uma segunda chance a fim de não perturbar a sua governança e não ameaçar o seu império, dando-lhe a liberdade. Mas ele continuava falando a respeito das injustiças sociais, dos excluídos, falava da necessidade da população se organizar para, de alguma forma, eliminar a miséria. Algumas pessoas interpretavam aquilo como revolução, como insurreição, mas não era a intenção, a princípio, do grande pensador, até que em determinado momento, em determinado período, ele provocou mais ainda a fúria de Dionísio, que começava a ser pressionado pelos seus parceiros, pelos seus bajuladores, porque o tirano cruel quase sempre não tem amigos, tem bajuladores, que se acercam do seu poder e da sua luz, entre aspas, para depois abandoná-lo no primeiro golpe e na primeira queda. A verdade é que nesse instante, Dionísio o chama de maneira furiosa, pede-lhe esclarecimento. Ele diz que nada estava fazendo a não ser falar a verdade, sem querer agredir a susceptibilidade do rei. E depois de uma altercação que Dionísio tentava manter, depois de uma interação algo estressante, algo tensa, o filósofo ouviu impassível Dionísio decretar-lhe a prisão. E mais tarde, diante da sua resistência em não se arrepender e não voltar atrás, o rei decretou-lhe a sentença de morte. Ele deveria ser degolado em praça pública para servir de exemplo, como acontecia aos tiranos da época, aplicando contra aqueles que discordavam nas liberdades de expressão da sua condução. A verdade é que o dia aprazado da sentença de morte foi estabelecido. O filósofo recebeu impassível e disse que não se incomodava em morrer em favor da verdade, que seria melhor que ele morresse de maneira inocente e injusta do que ele tivesse cometido um crime e morresse de maneira cruel, sendo de alguma forma justiçado. E diante da corte do rei, ele disse, eu não tenho do que me arrepender. Se tivesse algum erro, não teria nenhum problema de voltar atrás e de reconhecê-lo. Mas não tenho. Mas eu queria só lhe pedir à majestade apenas uma coisa para depois me entregar à morte, que eu possa viajar à minha cidade natal, comunicar a minha esposa e aos meus filhos, organizar o meu patrimônio, o pouco patrimônio que eu deixei, organizar a minha família para prepará-la diante da minha ausência e depois eu retorno para entregar a minha vida. O rei deu uma gargalhada de ironia e perguntou-lhe se ele acreditava que Dionísio era tão idiota, estúpido a fim de libertá-lo para que ele fugisse, se evadisse e nunca mais aparecesse. E ele disse que dava-lhe a sua palavra, que voltaria. E o rei disse, mas qual é a garantia que eu tenho? Nesse momento, o amigo Damons apresenta-se diante da corte estupidificado e disse, eu sou a garantia. Eu me coloco em lugar dele para ficar encarcerado. E se ele não voltar, ceifar a minha vida em compensação da sua vida. Dionísio deu uma gargalhada irônica e nervosa e disse, tu sabes o que estás pedindo? Porque se ele não voltar, a tua vida será exterminada. Tu sabes, tem noção disso? E ele disse, tenho sim. Mas a minha amizade em relação a ele é tão grande que eu não duvido e eu confio cega e plenamente no meu amigo. Eu amo, eu respeito, eu admiro e assim, em nome da sua família, eu me coloco como voluntário. Aquilo foi uma surpresa que Túlio Cícero registrou nas suas páginas. A verdade é que na história e na sua descrição, Pítias viaja e aquilo é esquecido. Porque passa o tempo, chega o momento da sentença de morte, na hora aprazada, e o amigo não voltou. Não chegou para trocar de lugar com seu amigo. Dionísio prepara o momento da execução com seus soldados em praça pública, diante
daquele homem que estava tranquilo, e ainda lhe pergunta por última vez: você está vendo? Você agora ofereceu a sua vida em prol da dele que lhe enganou. E ele disse: eu confio nele e sei que ele não me enganou. Alguma coisa deve ter acontecido. Ou ele ainda vai voltar, ou se não voltar é porque aconteceu alguma coisa muito grave, e de qualquer sorte, não tenho nenhum problema em me entregar a minha vida em prol da vida dele. Nesse momento, depois de alguns minutos, quase na hora final, chega Pítias, caindo e tropeçando, segurado por um soldado, e esbarra nos pés do amigo, quase desmaiando, dizendo: a minha embarcação naufragou porque as parcas atacaram-na. E mais tarde eu fui assaltado por uma leva de bandidos, fui surrado e só agora consegui chegar. Estou aqui para oferecer a minha existência, trocar de lugar contigo. E o diálogo foi tão rico, foi tão bonito na pena literária de Cícero, que Dionísio se emocionou. Se sensibilizou de tal forma que disse: uma relação dessa, uma experiência dessa, um afeto profundo e amizade dessa não merecem a destruição. Eu estou tão emocionado porque nunca tive uma experiência dessa que libero os dois. Diz Cícero que expulsou-os da cidade para que ele não os voltasse mais, mas poupou a vida de ambos, a fim de que esse exemplo ficasse para a comunidade, que de alguma forma deve ter modificado alguma disposição íntima do potentado, do rei de Siracusa, que nunca mais foi a mesma pessoa. O amor. O amor altruísta. O amor que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. O amor afetivo, fraternal, solidário. O amor que sai do próprio ego para se colocar no lugar alheio, que tem empatia, que tem alteridade, como gostam de se expressar os pensadores atuais das ciências sociais. A verdade é que o amor é muito falado, muito decantado historicamente, muito ventilado na poesia, na literatura, nos romances, nas peças teatrais, mas é muito pouco compreendido em profundidade por todos nós. O amor ainda é um fenômeno muito complexo e quase sempre nós tentamos defini-lo em palavras muito simples, que só caracteriza alguns enfoques ou alguns pontos de vistas, algum prisma, alguma perspectiva de um fenômeno que é mais complexo do que uma definição em uma única frase ou em um único verbo, em uma única definição. O amor é um fenômeno tão complexo que merece muitas definições. Embora o sentimento seja único, se expressa em diversos papéis e diversas manifestações, já que o amor conjugal, pelo papel social que a experiência conjugal exige, tem expressões de afetividade diferentes, obviamente, do amor maternal, do amor filial, do amor paternal, do amor fraternal, do amor social. O sentimento é um, mas se expressa de formas diferentes, seja pelo papel social em que ocupamos na experiência da afetividade, seja na vivência que temos em relação ao outro, seja no nível de intimidade, o nível de relacionamento que a gente mantém. O amor é um condão que vivifica o universo. Diz, aliás, o santo da Igreja Católica Portuguesa, São João de Brito, o amor é um condão que vivifica e alimenta o universo. Diz ele que a religião sempre buscou a transcendência, sempre buscou algo que é para a criatura se alimentar, e esse alimento que Jesus se referia como pão da vida, fazendo um trocadilho em relação à sua própria pessoa: eu sou o pão da vida. Porque nascido em Belém, Betlehem, cidade que traduzida ao português significa padaria ou casa do pão, a verdade é que é o pão da vida, que é o alimento que buscam todos os religiosos, diz ainda São João de Brito, que todos os indivíduos buscam, porque todos nós temos necessidade de transcendência, temos necessidade do sagrado, como dizia Carl Gustavo Jung, temos necessidade do luminoso. A verdade é, diz João de Brito, que nós envolvemos esse sagrado com muita complexidade, e a transcendência que buscamos na experiência religiosa é o amor. Porque o amor é o fenômeno que ora é humano, ora é divino. Parece ser a interseção entre as experiências humanas e, em algum nível, porque o amor tem gradações,
em algum nível, o amor parece alcançar o máximo que o humano pode oferecer, porque é o sentimento, conquista evolutiva máxima que a criatura humana pode alcançar, e ao mesmo tempo é a ponte com a experiência divina, com a experiência já não humana, com a experiência supra-humana, com a experiência além do hominal. O amor tem esse condão de estar presente, como diz o Espírito Joana de Ângeles, na força da aglutinação das moléculas que aproximam os elementos químicos nas afinidades químicas, e é o mesmo sentimento que mais tarde vai fazer a sucção da seiva pela terra no reino vegetal, através daquele sistema nervoso embrionário, que vai desembocar das expressões instintivas do reino animal. É o amor primitivo em desenvolvimento. E mais tarde, no racional, na abstração, no sentimento e mais adiante na intuição, é o mesmo fenômeno do amor, não de maneira diferente, mas em formas que vão se aperfeiçoando, que vão se encadeando, porque tudo na natureza tem um espírito de sequência. A verdade é que quase sempre entendemos o amor apenas sob um enfoque, e quase sempre primitivo, quase sempre imaturo, egóico. Não é que seja negativo, mas é uma experiência de afetividade. O amor simbolizado na figura de Eros, o Cupido, que caça corações, filho de Hermes e de Afrodite na mitologia greco-romana, segundo alguns mitólogos, embora hajam várias edições. Esse amor da cupidez, daí Cupido, ou seja, da sensualidade, que norteou praticamente as expressões do amor, sempre de natureza erótica, daí Eros, o Cupido. Sempre de natureza sensorial, o que fez séculos depois Sigmund Freud estabelecer no amor a canalização da expressão psíquica, que ele associava o amor à manifestação da libido, expressão por ele utilizada para caracterizar a energia psíquica. E assim por diante. Vemos que o amor quase sempre é considerado apenas em uma das faces. Não que o amor sexual não possa ser uma forma de expressão, mas é apenas uma forma de expressão quando o sexo está dirigido pelo amor. Porque há também sexo sem amor, como há amor sem sexo, é natural. Os animais praticam sexo e não se amam, porque não tem, pelo menos no sentido humano, os sentimentos elaborados como nós temos, se aproximando apenas no ciclo reprodutivo. A verdade é que foi Jesus que melhor abordou a temática do amor, de uma maneira econômica, sucinta e direta, ao mesmo tempo sintetizando as tradições antes dele, da Grécia Antiga, de Roma, mas também da cultura hebraica, da cultura judaica, quando se referiu ao amor como sendo o elemento central que resumia toda a lei e os profetas, o Torá e o Antigo Testamento, isso é, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco mosaico e os livros subsequentes dos profetas. E foi no capítulo de Mateus 22, versículos 34 a 40, diante de uma passagem histórica do cristianismo, quando os fariseus se acercam nele, e o evangelista diz, os fariseus, sabendo que ele havia respondido e havia fechado a boca dos saduceus, reuniram-se e se aproximaram para o tentar. E perguntaram-lhe de maneira direta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Quem lê essa conversa acha que é apenas uma conversa filosófica, mas é uma conversa que envolve tradição religiosa cara ao judaísmo e tradição legal, judiciária, já que doutor da lei era os grandes operadores do ordenamento jurídico da época, os juízes da época, portanto, que exerciam a formatação legal e civil do direito penal, do direito civil, e ao mesmo tempo era religião, porque era uma coisa só. Eram também sacerdotes do templo, já que a lei eram os mandamentos religiosos e ao mesmo tempo a ética legal, os códigos legais do ordenamento jurídico na época. Qual é o maior mandamento da lei? Era uma pergunta, diz Mateus, para o tentar. Por quê? A depender do que ele falasse. Poderiam usar aquela informação para incriminá-lo, se ele estivesse contra o código legal mosaico, principalmente. E Jesus, para o espanto dos fariseus, porque Galileu, na sua maioria, era analfabeto, menos ainda ter acesso aos escritos do Torá. E ele citava a tradição do Torá de cor, de memória, para o espanto daqueles homens que praticamente monopolizavam os escritos sagrados e embaraçavam todos, os mais intelectuais, desde os 12 anos de idade, aliás. Ele se acerca, olha para cada um deles,
o Evangelho sempre diz para o tentar. E ele, adivinhando-lhe os pensamentos, dando a entender que Jesus penetrava no psiquismo daquele sindicato de fariseu que sempre estava atrás dele para tentar perturbá-lo e pegá-lo em alguma contradição com os códigos legais. Portanto, era uma conversa sofisticada, intelectual. Jesus olha e fala: um mandamento apenas eu vos dou. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Muita gente não sabe que Jesus está citando aquilo que já existia. Ele resumiu, até aí ele não disse nada de novo. Porque esses dois mandamentos estão na tradição judaica, embaraçados, confundidos com um monte de coisa. São 613 mandamentos, segundo os melhores estudiosos da tradição mosaica. De Êxodo a Levítico, a Gênese, a Número, a Deuteronômio, nós temos uma série de códigos que totalizam 613 aproximadamente, alguns dizem 614, 613 aproximadamente. E desses 613, incluindo o Decálogo de Moisés, Jesus resume citando amar a Deus acima de todas as coisas, que está no primeiro mandamento. Ele resumiu o primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento é maior, mas está lá: adorar a Deus único de Israel acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o vosso espírito. E eis que vos dou um seguinte, que é semelhante àquele: ama teu próximo como a ti mesmo. O ama teu próximo como a ti mesmo também estava na tradição antiga. Levítico, capítulo 19, versículo 18, Moisés escreve: ama teu próximo como a ti mesmo. E mais adiante ele vai dizer: ama o teu estrangeiro que passa como a ti mesmo, dando-lhe abrigo quando ele peregrine. Ora bem, a verdade é que muita gente não sabe que próximo para a cultura judaica era apenas os irmãos de raça, aqueles que eram da mesma família, especialmente aqueles que cultuavam a mesma tradição. Esse era o próximo. Portanto, os gentios, os estrangeiros, aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, não eram próximos. Jesus sabia disso, mas diante dos fariseus ele não ia explicar. Havia a tradição escrita e havia a tradição oral. A tradição escrita é que estava na lei. A tradição oral era o que as escolas de rabino interpretavam da lei, e cada um tinha uma hermenêutica. Especialmente as escolas de Hillel e de Shammai, que se dividiam nas duas grandes escolas, entre outras, de Israel. E então, naquele momento, Jesus resume: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os fariseus ficaram embaraçados, porque não tinham nada como incriminá-lo. Não tinha nada que pudesse levá-lo à prisão, ao encarceramento. Ele estava citando a ética mosaica e resumindo toda a lei, porque já estava lá em germe. Emmanuel mais tarde vai dizer: por isso que a primeira revelação de Moisés já é o alicerce das grandes verdades que Jesus deveria desenvolver. Então, nós temos aí essa tradição escrita, cara, inacessível às pessoas, a tradição oral, que era a interpretação da lei, e é natural que a grande maioria, se não toda, acreditava que o próximo era apenas os irmãos de raça, principalmente a família consanguínea, porque era uma sociedade patriarcal, que tinha toda aquela cultura de geração dos pais. Jesus, então, não desenvolve, não explica, apenas diz que ali está contido, e realmente está: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muita gente acha: não, amar a Deus acima de todas as coisas, porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, é lógico isso, está lá no Evangelho de João, quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso, porque como é que pode amar aquele que não vê e odiar aquele que vê? João descreve isso no Evangelho dele. Não vamos entrar por esse raciocínio, porque isso é lógico, isso é claro. Mas um grande teólogo do século XX, um teólogo judeu, inclusive, para o arrepio de católicos e protestantes, que não percebeu o que ele percebeu, esse notável Yosha Heschel vai dizer que é mais profundo amar a Deus acima de todas as coisas. Porque amar a Deus acima de todas as coisas tem a ver com relacionamento. E relacionamento com algo que transcende, com algo sagrado, com algo divino. É como se Jesus dissesse, nas palavras de Yosha Heschel, a sua relação com a divindade modula a relação que você tem com o seu próximo. Se você tem uma relação insegura com o alto, você tem desconfiança do seu próximo. Você tem insegurança em relação ao seu próximo. Se você é descrente, cético, pessimista em relação à divindade,
você naturalmente tende a ser pessimista, cético com a vida e com o seu próximo. Não estamos entrando aqui no mérito se tem ética ou não tem, se é uma pessoa do bem ou não tem, ou não é. Mas esses fatores da relação com... Se você é uma pessoa que oscila na sua relação com o sagrado, você oscila na relação com o seu próximo. A sua relação com a divindade modula a sua relação que você tem com o seu próximo. Essa é a questão que nos passou despercebida ao longo do tempo. Por isso, amar a Deus acima de todas as coisas. E que, aliás, é muito difícil, né? Aliás, aqui para nós, relacionamento já é um negócio difícil. Agora, relacionamento com Deus é um negócio difícil de engolir, né? Primeiro, a gente conceber e aceitar que há algo infinitamente perfeito que está acima de nós e que nada que a gente faça, a gente vai sair dele. A gente pode até tentar se afastar dele, mas não existe afastado de Deus, não existe fora de Deus. Por mais que a gente tente. Então é um negócio difícil compreender. E compreender que Deus é o outro. É um outro. Já é, inclusive, uma experiência psicológica interessante. Mais difícil ainda é conceber sem entendê-lo. Então é algo difícil. Daí, Jesus, sabendo dessa dificuldade, até hoje para nós, diz, eu dou um segundo que é semelhante àquele, ama teu próximo como a ti mesmo. Porque se o amor é de essência divina, eu amando de maneira profunda, eu estou sintonizado com a experiência divina, portanto estou me transcendendo de alguma forma e estou galgando os passos para amar o sagrado. Os fariseus nada podiam fazer. Mas mais tarde, no Evangelho de Mateus e de Marcos, nós vemos uma outra explicação, quando ele está, provavelmente, esse discurso de Jesus, ele não está com os fariseus. Porque se ele estivesse com os fariseus, ele seria preso imediatamente. Provavelmente ele está com os apóstolos, tanto é que ele diz, ouvistes o que foi dito. Olhe bem, o que é que está escrito na lei? Agora é ouviste, a tradição oral. Ouvistes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de receber a recompensa do vosso Pai que está nos céus, que faz chover sobre os bons e os maus, que faz nascer o sol sobre os gratos e os ingratos. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial. Naquele momento, Jesus não apenas estava definindo o que é que ele queria dizer com amar ao próximo, como ele estava definindo no conceito dele o que era o próximo. E o que é o próximo é o nosso irmão. Isso é, qualquer criatura que tem origem na divindade. Digo mais, como dizia mais tarde Francisco de Assis e Buda. Buda antes, Francisco de Assis depois. Todo ser vivente é o nosso próximo. Portanto, era a conceituação que ele estabelecia no amar aos inimigos. Porque se eu amo o inimigo, eu amo indistintamente qualquer outra pessoa. Ou qualquer outro elemento, qualquer outro ser. Portanto, era a forma dele conceituar o que é o amor ao próximo e, sobretudo, quem é o próximo. E ele estabelece que toda a lei está contida nesses mandamentos. Um sentimento, direcionado para 3 lugares. Deus, próximo, si mesmo. A trilogia de Jesus, como diz Joana de Ângeles, no final da obra, amor, imbatível amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. Equivale a dizer que é um mesmo sentimento. Toda a lei se resume nesse sentimento, mas direcionado para 3 focos específicos, para, de alguma forma, conceituar a experiência da evolução e a maior conquista do ser espiritual. 18 séculos depois, Allan Kardec, examinando a lei divina, em O Livro dos Espíritos, primeiro capítulo da 3ª parte, vai dizer que a lei natural é a lei divina. Lei natural, lei da natureza, é a mesma lei divina. E o que é mais importante? A lei divina ou natural nada mais é do que a lei de amor. E todas as leis que ele estabelece depois, adoração, conservação, destruição, sociedade, progresso, liberdade, todas elas são, na verdade, desmembramentos da lei do amor. É que vale dizer que essa lei, diz Allan Kardec, está vibrando no universo, no mundo material. Por isso Emmanuel vai dizer, as micropartículas que se afinizam, os átomos que se aproximam na afinidade, é o amor.
que une dois seres humanos que se buscam também na afetividade. É a mesma força da gravidade que puxa um corpo para baixo, ou a força nuclear fraca e forte. É o mesmo elemento que faz dois seres se buscarem na afetividade, na dedicação, na abnegação, no perdão. Vai dizer, portanto, Emmanuel, que é a mesma força. Allan Kardec já dizia, a lei divina se expressa no mundo material, na esfera física e na esfera moral. Kant, o filósofo alemão, costumava dizer, duas coisas me deslumbram. O céu estrelado fora de mim e a lei moral que existe dentro de mim. Parecia repetir Allan Kardec, embora ele veio antes de Allan Kardec. Allan Kardec vai dizer, portanto, que as leis materiais, que é a lei divina, só que na esfera material, regulam a vida da matéria e a vida do corpo. Mas é essa lei divina, a lei do amor. E as leis que regem a alma, o psiquismo, a vida íntima, a vida moral do homem, é na esfera da vida psíquica, mas é a mesma lei também. Tem a mesma origem. O que significa dizer que o tempo todo estamos sendo sincronizados por essa lei. E quando eu saio dessa lei, ou eu estou em oposição a essa lei, eu passo a sofrer a consequência. Isso é que chamamos de lei de causa e efeito. Está o tempo todo na esfera física, na esfera psíquica, na esfera orgânica, na esfera espiritual. Em qualquer área. Quer ver? Chegue hoje em casa, antes de dormir, e coma 3 pratos de feijoada. E veja como é que a lei vai atuar sobre você. Eu vou dizer que não vai dar certo. Eu já tentei até. E não deu muito certo. É a lei. Trabalhe 18 horas sem parar. Para você ver como é que a lei vai atuar sobre você. Fique sem dormir. Agrida a sua saúde. Vamos para a área psicológica? Fique lendo só coisas pessimistas, agressivas, absurdas. Veja filmes pornográficos. Veja filmes de violência. Veja notícias de agressividade. Veja como é que isso vai atuar sobre o seu psiquismo. Fique só vendo a vida alheia no Instagram e no Facebook. Tem uma pesquisa que diz que as pessoas que vivem vendo a vida alheia têm 3 chances mais de desenvolver depressão. Porque fica se comparando e eu sou o desgraçado da terra e os outros são os felizes. Tudo isso é a lei. Não é um castigo divino, é a lei. Que regula a nossa vida material, nossa vida orgânica, nossa vida psíquica, nossa vida espiritual. Por isso, meus amigos, o que eu quero dizer é que quando eu exerço o amor, e o amor se manifesta a depender dessas expressões de maneira diferente, eu estou em sintonia com essa lei. E passo a sofrer a consequência positiva. E quando eu não amo, eu sofro a consequência do não amor ou do desamor em relação a essa mesma lei. Aí a gente começa a entender quando João Evangelista diz assim, Deus é amor. Definiu Deus como amor. Ora, aí a gente pega o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão número 1. Kardec pergunta, que é Deus? Inteligência suprema. Ora, é amor ou inteligência? É a mesma coisa. Porque se você compreende esses mecanismos da lei, você compreende que se você ama, você está sendo inteligente. A começar pelo prato de feijoada. Você não vai passar mal. Porque isso é auto-amor. Se você segue a lei de amor, você está sendo inteligente. Então a inteligência suprema é também o amor supremo. Porque é uma coisa só. As duas definições, portanto, são a mesma coisa em palavras diferentes. O que significa dizer que o sentimento do amor em plano mais elevado é também uma atitude de inteligência. Veja como Kardec foi sábio. Progresso intelecto-moral. Intelecto-moral. O amor, sem sombra de dúvida, é a maior conquista evolutiva. Mas que começa em experiência primária. Dos impulsos sensoriais, da sensação primitiva para o sentimento de devotamento e abnegação é um largo passo. Não podemos exigir do homem das cavernas, ou Hottentot, a mesma expressão de amor de um Francisco de Assis. Porque a natureza não dá saltos. Aliás, afirma o espírito André Luiz na obra No Mundo Maior. A verdade é que quando nós lemos a trilogia de Jesus, percebemos que o progresso espiritual e moral somente é possível através de relacionamentos.
Se o progresso intelectual eu posso fazer sozinho, no autodidatismo, na busca pessoal pelo intelecto, pelo aprimoramento da cultura, do conhecimento, o progresso moral eu não faço sozinho, eu faço na interação com o outro. No atrito, entre aspas, com o outro. Nos relacionamentos. Porque no relacionamento, comigo mesmo, amar a si mesmo. Com o outro, amar ao próximo. Com o divino, no sagrado, amar a Deus. Eu estabeleço aí a meta essencial da evolução. Por isso que eu costumo dizer, qualquer progresso é melhor do que progresso nenhum. É melhor você estar tentando e avançando no bem do que você recuando, desistindo, desertando e optando pela ausência de atividade. Por isso que Paulo dizia, ou quente ou frio, morno não. Porque são as experiências que nos fazem crescer. O amor é uma luz que se irradia de dentro para fora. Se é uma luz que se irradia de dentro para fora, a gente começa primeiro no relacionamento conosco mesmo. Porque se o meu relacionamento com Deus modula a minha relação com os outros, o meu relacionamento comigo mesmo modula a minha experiência com o divino e com o meu próximo. O que significa dizer que se eu não acendo uma luz, como é que eu consigo iluminar o meu próximo? Como é que eu quero iluminar o meu próximo, irradiar a luz, se eu ainda não acendi a minha lâmpada interior? É necessário, portanto, primeiro conseguir se amar. O que não significa dizer se isolar para se amar e depois amar. Não, a gente pode fazer isso concomitantemente. Mas é necessário investir no que é auto-amor, que não é narcisismo, que não é complexo de superioridade, que não é arrogância. É autocuidado. É querer evoluir. É querer crescer. É querer escolher o melhor para si no sentido espiritual. É se desenvolver intelectual, moralmente, culturalmente. É o auto-amor. Porque se eu tenho referências negativas em relação a mim mesmo, eu só poderei projetar para o outro essas referências negativas. Se eu me desprezo, se eu me detesto, se eu não procuro melhorar a minha relação comigo mesmo, a percepção que eu tenho de mim, eu vou ver o outro, ou com uma projeção de mim mesmo, onde eu vou depositar nele as expectativas que eu não tenho que ele deve ter para me atender, ou então, eu não vou conseguir enxergá-lo como um humano, diferente de mim, mas como uma extensão do meu próprio ego, que tem que sempre se comportar como eu sou, e se for diferente, eu estranho e tenho decepções. Veja como a coisa é mais complicada, é mais profunda do que nós imaginamos. Então o amor tem essas manifestações. O autocuidado, o aprimoramento íntimo, o cultivar os bons propósitos, o focalizar as coisas positivas é amor a si mesmo. O trabalhar para superar os próprios vícios e imperfeições, mas primeiro aceitar a si mesmo. Já notaram como a gente é intolerante em relação ao próximo? Quase sempre porque a gente ainda não tolera a nós mesmos. A gente ainda não se aceita. O que é que acontece? A gente não aceita o outro. Então, autoaceitação. Para aí poder trabalhar aquilo que é negativo. Aceite suas imperfeições para poder modificar aquilo que não é saudável em você. Mas primeiro você tem que aceitar. Às vezes a gente faz uma briga, uma espécie de guerra do Golfo Pérsico em relação à nossa reforma íntima. Fica brigando consigo mesmo, se atormentando. A proposta não é essa. Na Idade Média a gente fez isso muito e não resolveu. Autocilício, autoflagício. É necessário acolher as próprias características, que essa é a análise corajosa do autoconhecimento. Para aí exercitar num treinamento, num condicionamento, num exercício, quase um exercício físico de academia, para ir modificando aquilo que não é positivo. A partir daí, eu começo a reconhecer meu próximo. E passo a também entender que ele não é uma extensão do meu ego, mas que é o outro. Que, aliás, é um outro. E não uma dimensão de mim mesmo que deve seguir aquilo que eu acredito que seja a verdade, aquilo que seja algo ideal. Aliás, o reconhecimento do meu próximo
É um processo que me leva a entendê-lo como, ao mesmo tempo que é diferente, é semelhante. Isso que é a magia do amor ao próximo, da alteridade, da empatia. O nazismo da Segunda Guerra Mundial, dizem os melhores estudiosos, como a Hannah Arendt, na Banalidade do Mal, e outros pensadores que investigaram a psicologia de massa do nazismo, perguntando como é que aqueles homens cultos, intelectuais, que apreciavam a arte refinada, que gostavam das óperas de Wagner, da música de Beethoven, que chegaram a se reunir com a Orquestra Filarmônica de Berlim, com Furt Wangler na sua regência, tocando Ode e Alegria, a Sinfonia Nona de Beethoven, toda ela uma mensagem de fraternidade universal. E como é que esses homens rompiam o campo de concentração como Eichmann, Himmler e Goebbels e se tornavam títeres e monstros, arrancando o couro da pessoa, entre aspas, viva, ou jogando o bebê recém-nascido cuja cabeça estatelava contra a parede. E outras coisas que eu não vou continuar para não ferir a sensibilidade nossa. Como a gente chegou a essa crueldade em homens que apreciavam o bom, o belo, que já conseguiam entender algo de aprimoramento intelectual, aprimoramento íntimo. Por quê? Porque aquelas criaturas que estavam sendo destruídas não eram outro. Não eram seres humanos. Eram números que eram colocados, queimados com brasa no ombro. Não eram criaturas, nunca eram chamados pelos nomes. Eram chamados pelos números. Era uma forma de coisificar as pessoas. E como não eram gente, não eram próximo. Podia se fazer e abatê-las à semelhança que fazem com alguns animais. Essa coisificação da pessoa humana, que leva, inclusive, à falta de sensibilidade em relação ao próximo. Que levou Lacan a escrever tanto em relação ao outro, o grande outro, né? Essa perspectiva psicológica de reconhecer o outro como outro, que é mais profundo do que nós imaginamos. Porque, por exemplo, a criança não reconhece. A criança, em determinada idade, acha que os outros são extensões dela mesma e que estão ali para atendê-la. É natural no desenvolvimento psicológico. A mãe, o pai, as figuras adultas ao seu redor são extensões dela mesma que estão ali para servi-la. É o período egocêntrico infantil que é natural, saudável. O problema é que às vezes a gente cresce e continua com aquele período. Não saiu daquele período. Fixando-se, portanto, nessa fase infantil. O reconhecimento do outro não apenas faz com que o indivíduo pense e se conscientize que ele é especial, que ele merece atendimento, mas que o outro também. Que o outro não é uma extensão dele, mas é alguém diferente. E ao mesmo tempo que possui semelhanças, graças às quais podemos nos comunicar. Mas esse reconhecimento do outro abre espaço para um acontecimento fantástico, que é a aproximação do outro. Quando eu digo aproximação, não é geográfica física, é uma aproximação simbólica. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando eu não reconheço o outro, ou eu não percebo e distraído passo indiferente, ou eu não aceito o outro como o outro. Eu sei que é uma linguagem difícil na psicanálise, mas o reconhecimento do outro me ajuda a aceitá-lo como outro, diferente de mim e igual a mim, porque o outro me ajuda a me conhecer também. Na relação que eu tenho com o outro me ajuda a me conhecer. Porque graças à interação que eu tenho com o outro, o espaço que me delimita até onde eu vou e até onde o outro vai e até onde eu posso ir, em função do espaço do outro, me dá a noção e me ajuda a ter noção daquilo que eu sou, em referência ao outro, porque o outro é um espelho para mim. Espelho daquilo que eu sou e que eu identifico nele, e espelho daquilo que eu não sou e que eu percebo em mim diferente dele. Porque aquilo que ele é também e que eu não sou, eu consigo perceber por comparação. Na interação, no relacionamento com o próximo. Por essa razão, quase todos, se não todos, os transtornos emocionais afetam a nossa relação com o outro. Do narcisismo, que a pessoa fica insensível e indiferente porque está tão egóica que não há espaço para perceber o outro. A vaidade exacerbada não permite amizade, porque a amizade tem que ter uma certa renúncia de ego para perceber o outro como amigo, o outro como outro.
Do narcisismo à depressão. Porque como a depressão perturba a afetividade, na depressão, quando estamos muito deprimidos, nós não conseguimos também interagir muito bem com o outro. Não conseguimos sentir o outro. Ou não conseguimos a conexão com o outro, em linhas gerais, é claro, de maneira genérica. A verdade é que essa aproximação simbólica nos faz, nessa aproximação, ter a experiência de desenvolvimento dos sentimentos, da emoção superior, porque é na convivência que o indivíduo supera o atrito, no atrito das relações, dos entendimentos, porque inevitavelmente a gente vai se atritar. Mesmo que a gente não queira, a gente vai se atritar, porque temos histórias diferentes, temos bagagens diferentes. Eu falo uma coisa que para mim é super educada e para outra pessoa que tem outra história de vida soa agressiva. Não estou nem falando a pessoa prejudicar o outro de propósito. Estou falando que por sermos imperfeitos, agimos, mesmo no bem, de maneira imperfeita. E essas imperfeições, nessa aproximação simbólica, faz nos ferir. Então quando eu reconheço o outro, eu me aproximo, eu identifico ele, eu me aproximo simbolicamente dele. Mesmo que seja uma relação de trabalho, mesmo que seja uma relação social, já existe uma aproximação simbólica. E quanto mais intimidade, mais evolutiva é a relação. Essa aproximação simbólica que nos faz crescer interiormente, que nos faz nos aprimorar. Eu conversava com um amigo meu e ele dizia, rapaz, quando eu era solteiro era tudo meu quarto, minha casa, as minhas coisas. E aí eu casei. E aí a coisa foi, não é mais meu, é nosso. A cama, eu já estou quase fora da cama, porque ela vai tomando espaço. Eu tinha um guarda-roupa. O guarda-roupa foi ficando pela metade, um terço, e ela foi ocupando o guarda-roupa todo. Agora minha roupa fica atrás da porta do banheiro, e ela já tomou o guarda-roupa todo. Quer dizer, nas relações já não sou eu, somos nós. Seja relação afetiva, conjugal, seja relação fraternal, é necessário uma certa renúncia do nosso egoísmo nesse atrito com o outro, o que exige doses de intensa paciência e compreensão, o que me faz lembrar de uma mensagem sobre a qual conversamos com algumas pessoas, que é a mensagem de Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, quando fala da cruz de palha e a cruz de ferro. Eu não sei se eu vou traduzir muito bem. Aqueles que estão aqui, Lígia, Júlio, Laís, sobre o que nós conversamos há 2 dias pela manhã, Laís que me lembrou isso, que Chico Xavier comenta com alguns amigos que a cruz de ferro, diz ele, segundo o próprio Espírito Emmanuel, é essa cruz que nos impacta fortemente com uma grande provação. É uma calúnia publicamente, é uma agressão social, é uma pedrada moral, é uma situação drástica no trabalho, é uma decepção, uma frustração, que nos choca. Essa é a cruz de ferro. E aí Chico vai dizer, Emmanuel, no entanto, sempre me diz que a cruz de palha é mais difícil. A cruz de palha são as pequenas alfinetadas do dia a dia. O indivíduo aguenta uma difamação pública, mas aquela criança chorando todo dia, dia e noite, todo dia. Aquele parente, aquele esposo, aquela mulher, aquele filho, que todo dia está botando o dedo na nossa ferida. Está lembrando o que a gente fez há 10 anos atrás. Está lembrando do nosso equívoco, da nossa imperfeição. Essa é a cruz de palha. Que são as pequenas alfinetadas no dia a dia, que não aparecem. E Chico chega a dizer, porque às vezes a gente sofre uma difamação pública e recebe tanto apoio que a gente fica até vaidoso porque está sendo Marte. Mas essas alfinetadas em que ninguém sabe, que ninguém percebe, que não tem aplauso de ninguém, que é invisível, é que exigem uma dose de amor muito maior. Porque é muito engraçadinho a gente perdoar uma coisa assim de holofote, de missionário. Mas perdoar todo dia a pessoa jogar a toalha na cama. Eu sei que algumas pessoas se identificaram. E a pessoa está 20 anos casada. Eu já não lhe disse que a toalha não deve ser jogada na cama. O problema não é ele jogar a toalha na cama, é você estar continuando com o mesmo discurso há 20 anos. Então, é a cruz de palha. Porque a cruz de palha tem a ver com a reforma moral. E a reforma moral é invisível, porque o amor é invisível. O amor tem um condão invisível. O amor não faz propaganda. O amor não faz alarde. O amor até brilha.
Porque é óbvio que o amor brilhando acaba se divulgando naturalmente. Mas ele não faz barulho. Ele é humilde, como dizia o apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios. Está entendendo porque Deus é o mais invisível de todos? Nunca se manifesta. Você nunca viu Deus se manifestando, aspas, pessoalmente. Porque é o mais humilde de todos. Ele se manifesta pelas circunstâncias, pelos espíritos, pela natureza, pelas mães. Ele nunca aparece. É o mais discreto. Será porque Deus não tem poder suficiente? Não é uma questão de poder. Porque é todo poderoso. Poder ele tem. Mas por que ele não se manifesta diretamente? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que não é falta de poder. O que significa dizer que ele se manifesta sutilmente. Se manifesta de maneira invisível, sem fazer propaganda. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, vai dizer que ao longo da nossa evolução nós conquistamos automatismos físicos que estão incorporados em nós. E que são conquistas evolutivas. Os batimentos cardíacos que se dão em nós, sem que a gente precise fazer nenhum esforço. A circulação sanguínea, os movimentos peristálticos, a respiração e uma série de outras ocorrências automáticas que estão se dando, diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, foi o esforço de milênios no psiquismo espiritual, em formas primárias evolutivas que foi adquirindo o tato, o paladar, o olfato, os automatismos fisiológicos. Aí vai dizer André Luiz, agora estamos na era de fixar automatismos morais. No dia em que eu fizer o bem, sem precisar esforço, se for automático, eu alcancei o estado angelical. Já não estou numa experiência nominal. Já estou além. Automatizei moralmente. É o estado do anjo. Ele não precisa fazer esforço. Aí eu me lembrei daquela colocação de Jesus. Não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Não é apenas no sentido de, eu preciso fazer o bem escondido, ninguém pode saber não. Eu não quero exibir não. Eu não posso ostentar. Eu tenho que fazer o bem escondidinho que ninguém pode nem filmar. Não é isso. Quando eu conseguir fazer o bem, sem precisar nem prestar atenção nele, é tão automático que eu não contabilizo. Eu faço bem à semelhança do coração que bate, eu nem me dou conta. A minha mão esquerda não sabe o que minha mão direita faz. Virou automático. Virou natural. E por isso eu não ostento. Por isso eu não exibo. Porque virou natural. Aí eu entendi a proposta de Jesus. Aí eu entendi a proposta do amor. O amor é uma grande conquista evolutiva. É óbvio que há níveis. Quem leu a história do Espírito Emmanuel na obra há 2000 anos, já muito decantada aqui nessa casa, vai ver o drama dele. E vai ver que, embora a postura agressiva, orgulhosa, ele amava profundamente a esposa. Quando ele viu a esposa cristã entrar numa ala para conversar com Pilatos, para pedir por Jesus que já estava preso, ele, senador romano, que estava no Senado, ou melhor, estava nos arredores do palácio do tetrarca, o representante de César, e foi contaminado por uma difamação de uma pessoa muito perturbada, que tinha inveja do casal. Ele ficou bastante em ebulição, vendo a esposa entrando pela ala onde entravam as prostitutas que iam ter relacionamento com o representante de César. Viu-a com roupas simples. Ela não estava com roupa de romana, para não ser identificada, queria passar despercebida. Ele olhou, se sentiu traído, e quando ela chegou em casa, o diálogo é duro. Ele diz para ela que ela deveria se manter em silêncio agora para o resto da vida, que ele só não a matava porque ela era mãe dos filhos dele, que ela vai ter um dia na semana para estar com os filhos, porque a presença dela é perniciosa durante a semana toda, e que ela seria afastada, tratada como escrava dentro da própria casa, em um cômodo doméstico. Era uma sociedade patriarcal, machista, e ele fez isso. Durante 25 anos ele não se dirigiu a ela, e ela ficou em absoluto silêncio. 25 anos. Eu não vou contar o resto da história, quem não leu, depois leia. A verdade é que ele só desperta depois. E só percebe a injustiça que ele estava cometendo depois. Mas quem lê a obra percebe que durante os anos ele também era infeliz. Porque ele a amava. Existia amor? Existia. Mas é um amor contaminado por paixões. É um amor que tinha amor, mas tinha orgulho. Tinha egoísmo. O nosso amor ainda é assim. É imaturo. Tem amor, mas também tem egoísmo, tem orgulho, tem paixões, contaminado, portanto. Esse é o amor imaturo.
É o amor, ainda que sensibiliza-se, que sofre. Querem ver uma coisa? Já notaram que quando a gente passa por um grande drama, uma experiência dolorosa, a gente se sente sozinho? A gente tem um profundo sentimento de solidão. Às vezes a gente está sendo apoiado por familiar, por amigos, mas a sensação é de solidão. Às vezes os amigos têm que dizer, olha, você não está sozinho, estamos aqui com você. Porque ainda assim a gente se sente só. Na experiência da angústia, do desespero, do desafio. É esse amor nosso. Ainda imaturo, eu sempre me lembro da obra Paulo Estevão. Porque no início, quando Paulo sofreu aquela conversão, amigos de infância expulsaram ele de casa, ele foi para a casa do pai Isaac, Isaac também expulsou ele. Ele foi, bateu na casa dos cristãos, os cristãos expulsaram ele também. Porque tinha medo dele, não confiavam nele, ele era um perseguidor cruel, matou muitos cristãos. Ele não tinha para onde ir, ficou isolado, solitário, ele tinha um profundo sentimento de solidão. Chorava que nem criança, toda hora. Quem leu Paulo Estevão sabe disso, percebe isso. Acabrunhado. Aí a gente vê Paulo, mais tarde, mais adiante na obra, no final da obra, abandonado por amigos cristãos. Alguns cristãos antipatizavam dele e ele ficou isolado, viajando sozinho porque ninguém conseguia acompanhá-lo, perseguido por muitos, teve decepção na Grécia, em Atenas, ficou só, mas não se sentia só. Naquele momento ele já estava outra pessoa. Ele já amava profundamente. Do ponto de vista geográfico, era a mesma experiência. Ele não tinha ninguém, fisicamente falando, mas ele estava cheio de presenças interiores. Ele estava rico de presenças. Porque solidão é sentimento. Porque a gente pode estar cheio de pessoas e se sentir só. Ele conseguiu a experiência do amor sublimado. Quando nós amamos profundamente, nos enriquecemos de vida interior. E com essa vida interior, não nos sentimos a sós. Não nos sentimos a sós. Por isso, se nós queremos o amor sublime, não o amor imaturo, o amor contaminado de paixões, porque esse amor nós conseguimos já. Já conseguimos viver o amor imaturo. Mas se nós queremos o amor sublimado, o amor libertando-se das paixões, trabalhemos. O que mais me fascina na obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é que toda ela é um convite a agir com amor. Ainda que não haja o sentimento de amor, o comportamento de amor, para depois sentir o amor internamente. Porque se a gente for esperar um dia a gente acordar e ter um sentimento assim de compaixão pela humanidade toda e querer ser uma Maria de Santíssima, vai desencarnar, vai reencarnar e vai continuar na mesma. É necessário agir com amor para um dia sentir profundamente esse amor. Porque um dia esses espíritos também tiveram dificuldade de amar, mas praticaram, exercitaram, né? Trabalharam. Então, se a gente quer esse amor sublimado, comecemos a trabalhar. O autotrabalho, como eu disse, agir com amor, mas também trabalhar, exercitar o amor em relação ao próximo. Eu me lembro que certa vez, e isso quem diz é Ramiro Gama, em Lindos Casos de Chico Xavier, uma pessoa chegou para Chico e disse, Chico, minha vida está por um fio. Eu estou com um problema cardiovascular sério. E a minha vida está por um fio. Eu não sei o que é que eu faço. Se eu continuo na tarefa espírita, se eu não continuo. Se eu continuo trabalhando ou não. Uma hora dessa eu morro, minha vida está por um fio. E Chico disse, meu filho, o Dr. Bezerra de Menezes está aqui dizendo, e ele é médico, está aqui dizendo que no trabalho do bem, à medida que trabalha, esse fio vai engrossando. É claro que Chico não estava querendo dizer para ele fazer uma academia para morrer de infarto. Mas estava dizendo que todos nós podemos atuar no bem. Ainda que seja pela oração, estamos fazendo bem. Ainda que seja pensamento positivo. Então, o trabalho no bem. O trabalho no bem. O trabalho interior. Você quer começar a amar ao próximo como a si mesmo? Focalize as virtudes do próximo. Centralize nas virtudes dele. Esse é o começo. Porque se você quiser ver defeitos, você vai conseguir. E André Luiz tem uma mensagem que diz, cuidado. Se você se fixar... Não é a gente analisar os defeitos, até para tomar como exemplo e analisar os nossos defeitos também. Mas se você se fixar demais nos defeitos do próximo, você corre o perigo de mergulhar tanto que daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas que você condena no próximo.
Emmanuel tem uma outra mensagem que vai dizer: quase sempre aquele que censura demais o seu próximo cai nos mesmos erros que critica. Então cuidado. Focalize no lado bom das pessoas. Porque os olhos do amor olham o bem. Eu falei isso aqui no seminário recente, né? Você pega, por exemplo, um jovem que não vale nada, traficante de drogas, matou, etc. Aí entrevista a mãe dele. Ele fez muita coisa errada, mas no fundo é um menino bom. E é mesmo. Porque ela tem os olhos do amor. Ela consegue ver as potencialidades dele. Da mesma forma que Jesus viu Saulo e acreditava em Paulo. Da mesma forma que Jesus via Simão Pedro, nervoso, preconceituoso, machista, temperamental, pescador analfabeto, rude, mas já viu o futuro líder do colégio apostólico. Os olhos do amor vê não aquilo que você é, mas aquilo que você pode ser. Essa é a característica do amor, o mergulho do amor. É por essa razão, meus amigos, que a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, na sua Semana Espírita do corrente ano, aborda o amor nas suas mais variadas expressões e experiências. Porque o amor é esse mote, é essa força motriz evolutiva que impulsiona o espírito para níveis cada vez mais maduros. É o fim, no sentido de finalidade da evolução, e ao mesmo tempo é o meio do processo de desenvolvimento. Porque é pelo amor que o indivíduo se desenvolve. E é para o amor que nós estamos caminhando na direção de Deus, na direção do infinito. Eu me lembro de Francisco de Assis, diz Ignotus, numa mensagem por Divaldo Franco, que um momento da sua vida, e esse trecho não está na biografia de Francisco, é trazida do mundo espiritual, que ele, quando começa a reconhecer a sua missão e começa a treinar fraternidade, era o espírito de escola, mas tinha os seus receios, seus conflitos. Em determinado momento ele vê um indivíduo com a Morfeia, a trágica lepra da Idade Média, e com uma lata com algumas moedas que balançava dizendo Morfeia. Morfeia, era obrigado a falar isso para as pessoas se afastarem, a fim de não se contaminarem. Jogai uma moeda se tiverdes. Francisco parou, teve medo, pensou em fugir, deu a meia volta, estava dentro da Idade Média, tinha um medo de que todo mundo tinha. E tentou vencer aquilo, se aproximou, retirou as moedas do bolso que tinha e entregou-lhes. E quando entregou, virou, deu meia volta, saiu correndo alegre e cantando, mas sentiu que o mendigo leproso continuava com as mãos estendidas. Ele parou, escreve Ignotus, olhou para trás e o homem continuava pedindo alguma coisa. Ele não tinha mais nada para dar, então ele resolveu se dar. Saiu correndo, abraçou e deu um beijo desmesuradamente na boca do homem. Quando abriu os olhos, ele viu a imagem inesquecível. Sim, Francisco, sou eu. Era Jesus. Então, o amor ao próximo nos leva a essa transcendência. Nos leva a focalizar no lado positivo das pessoas. Eu me lembro de Chico Xavier, numa fila quilométrica, em Pedro Leopoldo ainda. E alguém começou a fazer maledicência, dizendo: Chico, fulano de tal, que é muito rica aqui da cidade, está na fila querendo pegar a cesta básica. Está na fila, miserável. Não está vendo que essas cestas básicas aqui é para os pobres necessitados? Ela tem cara de pau de entrar na fila para pegar a cesta básica. Imagine! E começou a tentar contaminar o pobre do Chico com a maledicência. E Chico disse: minha filha, que mulher humilde. Vamos dar 2 cestas básicas a ela, porque ela é tão humilde que pegou a fila sem precisar para receber cesta básica. Então ele tinha a capacidade de mudar as coisas, mudar as situações, porque o amor tem essas características. Como nós dissemos, o amor é invisível. E sendo invisível, ele faz muito, o amor. Mas tem muita coisa que o amor faz que não é feito. Muita ação do amor é não dito e não feito. Muita coisa que o amor faz é justamente o não feito e não dito. Quantas coisas que o amor produz que não é uma ação, mas a não ação. Quem olhasse para ele entrando na cidade de Gadarra, curando o gadareno endemoniado, e em vez de receber o acolhimento da população cansado que estava, foi expulso da cidade. Ele não fez e não falou nada. Nenhuma reprimenda, nenhuma condenação, nenhuma crítica. Pegou os discípulos e foi embora. Não fez, não falou. Os não feitos dele, os não ditos, não estão no Evangelho de maneira direta, mas são atitudes de amor. A massa
que recebeu ele em Jerusalém, que aplaudiu, a mesma massa que aplaudiu ele, que jogou pedras preciosas e ramalhetes onde o jumento sobre o qual ele estava montado passou, 3 dias depois, é a mesma massa que gritava Barrabás, libertem Barrabás, e ele não disse uma palavra, não recriminou, não condenou, nenhuma admoestação. Na cruz, ex-leprosos cegos, aleijados, obsidiados, que estavam todos curados, beneficiados pelas suas mãos, ironizavam aos pés da cruz, como está lá no Evangelho de João e de Mateus, desce daí para que vejamos e creiamos, de maneira irônica e perversa. E ele não disse uma palavra de crítica, uma palavra de condenação. Teve a atitude heróica e mais barulhenta, que era a atitude do silêncio. Porque o silêncio falou muito mais alto do que as palavras perturbadoras que giraram à sua volta. Diante de Pilatos, o que é que ele não poderia ter dito a Pilatos? E ele se manteve calado diante dos absurdos que Pilatos falava sobre ele e em cima dele. E após a cruz, ele volta na ressurreição. Só para concluir, aqui para nós, se fosse eu que voltasse depois da cruz, para ainda demonstrar a imortalidade, provar que a vida continua e consolar os apóstolos, pelo menos a dizer, Pedro, hein? 3 vezes. Tomé, é assim que você diz que tem fé? Eu ia dar uma assim cutucada em cada um. Ele volta, nenhuma palavra de censura. Jesus, em nenhum momento do Evangelho, condena ninguém. Ele até fala forte, energicamente, em alguns momentos. Mas condenação, a gente nunca vai ver no Evangelho. Uma condenação. É a palavra do amor. É a mensagem do amor. É o exemplo do amor. Por isso, parabenizamos o irmão Sheila, na pessoa do nosso Milani, em nome de quem também parabenizo toda a casa, por esse banquete de luz, em que os nossos irmãos, os confrades, oradores, expositores, estarão desenvolvendo e aprofundando esse tema fascinante a respeito do amor. Quem ama, ainda que esteja sofrendo, enriquece-se de paz. Quem ama, ainda que esteja em conflito, está galgando a sua futura plenitude. Quem ama, ainda que seja magoado, nunca se arrependerá de ter amado e de ter feito o bem. O amor é a grande mensagem da doutrina espírita que restaura o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. E para concluir, repitamos como disse José Silvério Horta quando exclamou: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva. Nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem. Vem retificar nosso passo na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado. Obrigado.